José Manuel, que importância teve afinal a Manifestis Probatum? Eu acho que, vista à distância, teve bastante importância, porque de facto foi um reconhecimento internacional pelo qual Dom Afonso Henriques lutou toda a vida. Em 1179 ele já tinha 70 anos, já estava muito... Que é uma idade notável, sobretudo para a época. Para a época era muito notável. Eu julgo, eu não tenho a certeza absoluta, porque não fui ver todos os reis de Portugal. Mas uma coisa que eu pude confirmar, ele governou mais anos que o Salazar, o que na altura era uma coisa difícil, digamos assim. Agora, portanto, como é que isto começou? Só para rapidamente enquadrar e depois queria só deixar uma nota especial sobre, digamos, a conjuntura europeia da época. Para recordar, menos aqueles que não têm a história de Portugal bem presente, portanto, a primeira vez que na lenda, os factos aqui são mais difíceis de provar, na lenda, Dom Afonso Henriques terá sido aclamado como rei, terá sido na famosa Batalha de Ourique, que é talvez a batalha mais misteriosa da nossa história, não é? Teve um lugar mítico nessa história até ao Alexandre Herculano, depois percebeu-se que não terá sido tão importante assim, terá sido mais um raid de Dom Afonso Henriques sul do Tejo, numa altura em que os limites da cristandade, digamos assim, porque Portugal não era ainda Portugal, ficariam pela região de Coimbra. Coimbra era uma terra de fronteira, digamos, nessa época. Portanto, isso terá acontecido no final da década de 1130, 1129 em princípio. A data mitológica é também... ela própria deve ser a origem num mito, que é 25 de julho. 25 de julho é o dia do feriado de Santiago, e Santiago é alguém que naquele tempo, porventura mais do que hoje, tinha muita importância na península por causa de Santiago de Compostela e de ser o apóstolo cujo corpo estaria na península. Portanto, é uma coisa muito importante nesse tempo. Ora bem, depois disso, e nós, enfim, sentar a recapitular as batalhas, a mãe, o avô, por aí adiante, há outro momento que é importante, que é o 5 de outubro de 1143. Portanto, aquela data que ainda hoje os monárquicos gostam de celebrar em vez do 5 de outubro republicano. Foi nessa data que foi assinado em Zamora um tratado que é visto, por regra, como sendo correspondente à fundação do Reino de Portugal. Quem é que assinou? Assinou Dom Afonso Henriques e Dom Fernando VII... Dom Fernando... Espera aí, desculpa lá. Afonso VII. Afonso VII, Fernando II é a seguir, é mais tarde, quando estamos precisamente na altura da bula. Afonso VII, nesse tratado, reconhece Dom Afonso Henriques como rei. Corresponderia isto já, de facto, ao reconhecimento da existência do Reino de Portugal? Isso é mais controverso. Porquê? Porque Afonso VII tratava-se ele próprio como imperador. Portanto, porque tinha havido a unificação dos reinos de Leão e Castelo, depois separar-se-iam outra vez, e havia o sonho de um único rei, imperador, ou rei/imperador, para toda a península cristã. E Afonso VII tinha esse sonho, faltava o reino de Aragão, portanto, e os outros reis que poderiam existir eram, de alguma forma, vassalos do imperador. Portanto, era possível Dom Afonso Henriques ser rei, sem que isso correspondesse ainda àquilo que nós vemos hoje como uma total autonomia relativamente a Leão e Castela, que era o que na altura era essa questão. Logo nessa altura, logo a seguir a Zamora, onde está presente um emissário do rei, que estava em Portugal, portanto o Papa na altura era Inocêncio II, o cardeal era Guido de Vido, portanto que estava em Zamora. Dom Afonso Henriques procurou logo que o Papa consagrasse o seu estatuto de rei e de reino independente. E, portanto, imediatamente envia ao Papa mensagens e faz algo que é muito importante para o Papa, que é aumenta o pagamento daquilo que se chama tensa, portanto, a contribuição em ouro que os reis cristãos enviavam para o Papa.
há uma figura que é muito relevante em tudo isto, que era na altura o arcebispo de Braga, portanto, que é João Peculiar, que é um nome peculiar, João Peculiar, que é, no fundo, uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros de Dom Afonso Henriques, portanto, anda para cá e para lá, vai muitas vezes a Roma, é muito instrumental neste processo. Mas Roma não consagra isto de imediato. E nas missivas que continuam a ser trocadas, continua a tratar Dom Afonso Henriques como duque. Portanto, enfim, era o condado portucalense, não tinha ainda passado a reino de Portugal. Portanto, e é essa situação que se passam as décadas seguintes, portanto, como tu referiste, 35 anos, até chegarmos à bula, e nesses 35 anos, Dom Afonso Henriques divide, portanto, é um reino basicamente militar, portanto, ele é um guerreiro, não é? Portanto, e divide muitos das suas investidas entre o avanço para sul, portanto, e aí temos não só a conquista, enfim, que nós todos conhecemos, Santarém, Lisboa, mas depois também investidas para a zona a sul do Tejo, que tem sortes variadas. Talvez a única que ficou para sempre foi Évora, porque depois o resto, Beja e outros locais assim, foram conquistados e perdidos e por aí adiante. Às vezes ele próprio, às vezes através de figuras muito típicas, como o Geraldo Sem Pavor, que é uma figura que acaba em Marrocos, vê lá tu. Aliás, um pouco como o Cid Campeador, também combateu dos dois lados. Ele acaba em Marrocos a congeminar, a sugerir ao rei que faça uma expedição a Marrocos porque teria grandes surpresas. E depois a carta é descoberta e ele é executado, não é? Portanto, não tinha-se passado para o lado digamos, dos muçulmanos, mas a coisa não correu bem. Há também muitas investidas de Dom Afonso Henriques para a Galiza, porque ele queria a Galiza. Portanto, hoje em dia nós falamos pouco disso, mas ele queria a Galiza, designadamente a região de Tui, que é logo ali junto ao Rio Minho, que ele conquista mais do que uma vez, mas depois é devolvido. Há outras povoações, nomeadamente a norte de Chaves, que chegam a ser portuguesas, ou, enfim, a pertencer a Dom Afonso Henriques. Nessa altura há toda uma disputa com a chamada região de Ribacoa, portanto, já na zona do Coa, não é? Portanto, junto à fronteira. Portanto, há aqui muitas de questões, inclusivamente no momento em que o rei tem aquele acidente de combate que o torna praticamente inválido, que é em Badajoz. Portanto, ele já era relativamente idoso, em Badajoz, precisamente numa sequência de uma espécie de aventura do próprio Geraldo Sem Pavor. E quem ele enfrenta em Badajoz não são apenas os árabes, são também Dom Fernando II, que era na altura portanto, não sei, penso que é filho de Afonso VI, portanto, o rei de Leão, que não queria que Portugal entrasse para o interior. Portanto, Portugal tinha que ir para sul. Portanto, para lá do Guadiana, não era bem esse o plano dos leoneses e castelhanos. Bem, portanto, há aqui e repara, Portanto, as fronteiras naturais aí eram... Não só as fronteiras naturais, como repara, não é... Nós às vezes temos uma mitologia de que tudo isto se passou entre cristãos e muçulmanos. Quando não é verdade, os reis cristãos também andavam a guerrear entre eles e, por vezes, os reis cristãos aliavam-se aos muçulmanos contra o vizinho do lado, e aconteceu por várias vezes. Não foi apenas neste caso de Badajoz, que acabou mal. Dom Afonso Henriques acaba por partir uma perna, deixou de poder montar a cavalo, e na fase final do reinado até o filho de Dom Sancho I, que dirige as operações militares com sucesso variado. Bem, é assim que, ao mesmo tempo que isto decorre, há uma permanente insistência por parte da diplomacia, em particular de João Peculiar, no sentido de Roma celebrar isto. E isto só se resolve numa altura em que Dom Afonso Henriques já está bastante idoso, 70 anos, como eu referi, está a procurar deixar a casa arrumada. É no ano em que ele, por exemplo, outorga os forais de Lisboa, de Santarém e de Coimbra, que são forais muito importantes e muito diferentes dos forais anteriores, porque são forais que já são forais de cidades, de ambientes urbanos, portanto com comércio, coisas assim, não são apenas forais mais de
pequenas povoações. De povoamento só. Povoamento. Portanto, e são forais também para garantir que aquelas cidades que continuam, sobretudo Lisboa e Santarém, essas cidades de fronteira, ganham dimensão, ganham peso. É também o ano em que ele faz o seu testamento, portanto, e ainda é anterior à bula. É um testamento onde ele deixa muito dinheiro, por exemplo, aos conventos, o convento de Alcobaça e outros mosteiros, portanto, ele deixa também aos pobres. Portanto, é um testamento muito de Dom Afonso Henriques e é nesta altura que, curiosamente, pouco tempo depois de João Peculiar morrer, finalmente vem a bula. O que é que determina a bula? Porquê é que a bula só vem nesta altura? Há muitas explicações possíveis. Algumas porque dizem, na altura em que foi a Zamora, o Papa não estava ainda convencido, tal. E depois há outra, ele aumentou a tensa. Aumentou muito a tensa e, sobretudo, mandou uma espécie de adiantamento, uns milhares de ducados, assim, uma coisa esta mesmo... Esta tese, aliás, a tese José é Matoso, apresentada pela grande figura de que investiga esta época, que é José Matoso, portanto não é... e que é muito, ele acha que são só 3 meses de diferença entre o testamento de Dom Afonso Henriques, ele faz 2 testamentos, faz um primeiro, que o Matoso localiza em fevereiro, e de facto, quer dizer, se o professor Matoso disse, é difícil... É difícil contestar. Eu penso que é a tese mais verosímil e porque tem a ver muito com o espírito da época. Ora bem, agora há outra coisa aqui que é importante e que, enfim, creio que também devemos relevar, que é o que estava a passar não apenas neste período, mas neste período que começa no final, portanto começa um século antes praticamente, na própria relação entre a Igreja de Roma, o papado e os poderes seculares da Europa. Não era uma coisa estabelecida ainda. Nós hoje temos a identidade da Igreja cristã, da Igreja Católica, perdão, é única por comparação com todas as outras igrejas. Se pensarmos bem, não é? Não há no mundo católico um líder religioso que seja ao mesmo tempo líder temporal. Ao contrário, por exemplo, ainda do Irão, agora sabemos que é assim, não é? E outros países, o Império Otomano, o chefe dos crentes era o chefe também do país, do sultão, que era o chefe dos crentes. Portanto, não é assim no mundo católico, em que há uma separação entre o que é de César, o que é de Deus, que não foi sempre completamente assumida, quer dizer, sobretudo no período anterior, apesar de ser um ponto que vem já muito, muito pensado, muito meditado, de Santo Agostinho, portanto, de Agostinho de Hipona. Precisamente esta separação entre o que é secular e o que é sagrado, entre os dois espaços que era uma coisa que estava misturada. E nessa altura, sobretudo no século XI, portanto, há uma disputa muito grande entre o papado e o Sacro Império Romano-Germânico, em que um bispo, quer dizer, que já tinha começado antes, tem a ver com, enfim, não vou contar a história toda, porque tem a ver também com a influência do mosteiro de Cluny, que é o mosteiro mais importante da época, mas há uma disputa entre Gregório VII, Papa Gregório VII, que é um Papa fundamental, e o imperador do Sacro Império, que na altura era Henrique IV, que era imperador há pouco tempo, o pai é que tinha tido força, Henrique III. Bem, que disputa é essa? A disputa tem a ver, primeiro que tudo, com a própria eleição de Gregório VII. Gregório VII era uma figura já muito importante de uma igreja que estava a começar a reformar-se, até por influência da abadia de Cluny, onde o próprio, antes de ser Papa Gregório VII, ele era Hildebrando, tinha estado. Ele não era sequer padre, mas ganhou importância na maquinaria do papado antes de chegar a Papa, e depois é aclamado Papa pelo povo de Roma, que é um bocadinho contra as regras, e as regras também não estavam estabelecidas como estão hoje. Só para aí um século depois fica estabelecido que os papas são eleitos em conclave de cardeais. Em que século é que essa regra se século XI. É só no século XIII. Só no século XIII. No quarto concílio de Latrão. Portanto, depois há 4 concílios em Latrão. Era o Palácio Papal em Roma, antes de haver o Vaticano. Era Latrão. E é no quarto concílio de Latrão que essa regra fica estabelecida.
Mas nestes concílios e neste trabalho estabelece, primeiro, o Papa mandar na Igreja, portanto é o Papa que nomeia os bispos, não são os governos, e o Papa não é nomeado pelo Imperador, como estava a acontecer. Aliás, o próprio conflito entre Henrique IV e Gregório VII é que Henrique IV considera Gregório VII um usurpador porque não foi ele que escolheu. E invade a Itália. Para conseguir, depois há muitas cenas muito curiosas, uma cena famosa em Canossa, em que ele é obrigado pelo Papa a ficar descalço à neve durante 3 dias porque tinha sido excomungado, enfim, mas depois a seguir ele é perdoado, depois volta, depois acaba por expulsar e o Papa acaba por morrer no exílio. Bom, mas a Igreja muda. Alguns historiadores da Igreja Católica consideram que aquilo que na altura era designado como reformácio, reforma, é tão ou mais importante que a reforma do século XVI, a reforma de há 500 anos, a reforma do protestante. Portanto, e há aqui muitas mudanças e estabelece sobretudo esta diferença. Não são os chefes, os reis ou os imperadores que mandam nas igrejas dos respectivos países e não é o primus inter pares dos imperadores, que é um imperador do Sacro Império, que nomeia os papas. Portanto, há uma separação. Esta separação é muito... Quer dizer, não quer dizer que tinha sido seguida sempre à letra, digamos, da história da Igreja a partir daí. Porque houve momentos em que isto voltou a misturar-se várias vezes. Mas esta separação é importante porque há uma espécie de legitimidade paralela e daí também a importância para Dom Afonso Henriques de ir procurar essa legitimidade paralela a seguir ao Tratado de Zamora. Suspeita-se que Dom Fernando II, melhor, Dom Afonso VII, não teria conhecimento imediato do que se teria passado, que ele teria enviado a carta ao Papa, mas não é muito crível, é uma questão sobre o José Matoso também especula, não é muito crível que ele não tinha sabido nada. Mas, portanto, eu acho que isto tudo se passa numa altura, e só para acabar, a importância de Gregório VII é tão relevante que ele também, até por causa da necessidade, repara, não há um corpo legal único na Europa medieval até esta altura. Esse corpo legal vai começar a ser construído pela Igreja, porque necessita dele para ter as mesmas regras para todos os países, portanto, para o Papa poder ser aquilo que é hoje, um chefe de um Estado, que ao mesmo tempo que é chefe de Estado, é chefe da Igreja, precisa de regras comuns. E isso vai ser construído em cima do direito romano. O direito romano tinha sido quase perdido, portanto, durante o período da alta Idade Média, mas há nessa altura uma descoberta, enfim, não sei se é arqueológica, se numa biblioteca qualquer, de um conjunto grande de documentos legais romanos, e ele vai ser construído a partir daí. E vai ser construído por académicos, porque vão ser criadas escolas que depois se transformam em universidades, a primeira das quais em Bolonha. Portanto, nós temos hoje ainda falamos muitas vezes por causa do regime de Bolonha. O regime de Bolonha existe nas universidades europeias porque a primeira universidade de todas é Bolonha. Depois há outras que ganham muita projeção, Paris nomeadamente, Portugal também vai ter a sua, primeiro em Lisboa e depois em Coimbra, mas tudo isto começa a ser construído a partir de Gregório VII e quando chegamos a Alexandre III, que é o Papa da Manifestis Probatum, é novamente um Papa, eu julgo que ele era mesmo jurista, vinha desta linhagem, e é novamente um Papa que procura levar por diante estas reformas. Há muito mais coisas que acontecem. É nesta altura que se consolida, por exemplo, o celibato. Não era assim ainda até este momento. Era para a alta hierarquia, não era para todos os membros da Igreja, para todos os parados. Era também para os frades, mas não para os padres. Portanto, há muita coisa que vai mudar neste período e, portanto, vai ser uma Igreja muito diferente e, sobretudo, a relação única na história, podemos quase dizer, na história da humanidade, entre aquilo que é uma Igreja universal como a Igreja de Roma. Tu repara, tu vais para a Igreja Ortodoxa, para as Igrejas Ortodoxas, e elas são muito nacionais e por regra, muito ligadas ao poder político desse país. Vais para as igrejas protestantes e novamente tens igrejas nacionais, às vezes igrejas regionais, e voltas a ter-se uma situação em que há uma ligação quase umbilical entre a igreja e o Estado, que é na Inglaterra, por incrível que pareça, entre a igreja anglicana e a rainha e o rei neste momento. Portanto, há aqui coisas que são de facto diferentes e únicas na Igreja Católica e que talvez ajudem também a explicar porque é que ela tem 2000 anos e está aí para as curvas.
Pois está, com enfim, essas evoluções, adaptações. Não se dá para as coisas em todos os países e em todo o mundo, mas pelo menos é uma instituição muito antiga que se mantém e cujo chefe é respeitado e ouvido em todo o mundo, isso é indiscutível.